hierarquia dos anjos. Me explica isso daí. Coros, hierarquia. Por que existe uma hierarquia? Sim. Bom, a hierarquia dos anjos, ela foi sistematizada, né? Vamos dizer assim, na teologia católica, ortodoxa e também protestante, através de um homem chamado Dionísio, Pseudo-Dionísio. O Pseudo-Dionísio era um monge do Oriente, ali do quinto século, mais ou menos, entre o quinto e o sexto século, que se escondeu atrás de Dionísio Areopagita. Ele pega a hierarquia dos anjos, de alguma forma ele sistematiza a hierarquia dos anjos, usando também, para o seu tempo, um pouco a realidade dos neoplatônicos. Tá? Essa ideia de hierarquia, serafins primeiro, querubins segundo, depois tem os santos tronos, as dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, dividido em 9, tá? Por judeus são 10. Ah, é? Tem mais uma hierarquia para eles. Mas essa realidade como uma escada, né? Pegando a ideia da escada de Jacó, quando viu aquela visão. Tríades, assim. 3 tríades representando, fazendo de alguma forma uma analogia à realidade da Trindade, né? Sempre. Cada hierarquia, são 3 hierarquias e cada hierarquia 3 coros de anjos. Exato. Ele sistematizou isso em uma linguagem platônica e, como teólogo, hoje em dia também, não é vinculante à nossa fé acreditar que os anjos de fato são hierarquicamente assim, desse jeito. Não é uma pirâmide. Não é uma pirâmide. Onde quem está no topo é mais do que o que está abaixo. De jeito nenhum. É como filhos em volta de uma mesa redonda. O sonho de Deus para a humanidade, para o mundo angélico, é que homens e anjos estivessem na mesma mesa que ele. Tomás ele diz algo bonito assim, ele fala assim, olha, o céu é uma sociedade. Cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém é uma cidade, uma sociedade. E ele diz, do que é constituída essa sociedade? De governadores, de príncipes, como uma sociedade comum. Para você ter uma sociedade, tem que ter uma organização. Exatamente. Mas é gerida por quem? Por seres humanos. O presidente da república, o papa, o cara mais foda da religião, o juiz. Aquele cara ali, ele é ser humano, independente do cargo dele. Só que ele tem um status social. Mesma coisa no mundo angélico, no mundo do céu. Existe a hierarquia dos governadores, enfim. Mas isso, na sua essência, é ministério. Eles, na sua essência, são anjos. São seres espirituais, espírito puros. Então, vamos lá. Vou usar uma reflexão de Gregório Magno para quando fala sobre isso. Ele diz assim, na homilia 34 de Gregório Magno, ele diz assim, um pastor tinha 100 ovelhas. Esse pastor, ele morava na montanha, ele pastoreava essas ovelhas na montanha e deixava nesse aprisco. E um dia uma ovelha se desgarra e fica 99 lá. Ele vai dizer, a ovelha que se desgarrou é Adão. E os 99 que ficaram no aprisco são os anjos. E ele diz, e aí o bom pastor, que é o Cristo, sai do aprisco, porque lembre-se que a montanha, seja para os antigos da Mesopotâmia, as culturas, por exemplo, sumérias, babilônicas, sírias e persas e tudo mais, a ideia de montanha, você pode ver, por exemplo, o mundo grego, você tem o Olimpo, que é uma montanha onde moram os deuses, né? A ideia de montanha era onde Deus vivia. Então, esse aprisco, esse lugar onde todos estavam juntos, uma ovelha se desgarra, que é o homem. E Cristo vem atrás, ele está pregando sobre a parábola do bom pastor. E ele diz que ele se fere ao buscar a ovelha, essa ferida é na cruz, e ele volta feliz com a ovelha no colo, no ombro. E ele diz, alegrai-vos comigo porque eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Mas o Evangelho de Lucas, usando também essa metáfora, essa parábola de Jesus, ele vai dizer que Jesus diz assim, e ele faz festa e chama os seus vizinhos para poder celebrar com ele. Assim acontece, que há mais festa no céu por um só pecador que se converte, e uma festa entre os anjos por um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Aí eu te pergunto também para os nossos queridos aqui do chat, quem não precisa de conversão? Quem não precisa de mudar de vida? Quem não precisa de se aperfeiçoar o tempo inteiro? Anjo. Adão se feriu. Então, Deus sonhou anjos e homens juntos. E Tomás vai falar, a sociedade no céu é feita de homens e de anjos. Então, mas esses anjos, eles têm essas funções, Sim. essas hierarquias,
Porque eles têm um trabalho específico, é isso? Exatamente. Arcanjo tem um trabalho. Por exemplo, arcanjos. Arcanjos. Qual é o trabalho do arcanjo? Ele foi feito para quê? O arcanjo, ele é designado... Miguel, Gabriel, Rafael, Gabriel. Exato. Na Bíblia eles são citados como? Os arcanjos, a palavra arcai vem de príncipe. Então eles são os primeiros entre os anjos. Tá. Miguel é o primeiro dos primeiros. Ele é o príncipe dos príncipes. São como governadores. Os arcanjos são como aqueles que são os responsáveis pelo trabalho a nós homens. Nós temos os serafins que estão diretamente ligados ao trono de Deus, que o adoram, que o servem diante da corte do Senhor. E os arcanjos, principados e anjos são seres que Deus designou para poder servir a humanidade. Então, essa tríade está em conexão com a gente. Sim. Os serafins estão mais em conexão com Deus. Os serafins, os querubins e os tronos estão diante da glória. Eles são os responsáveis da adoração. Eles, por exemplo, os querubins, a palavra querub significa abençoador. O próprio Pseudo Dionísio chamava os querubins de teólogos de Deus, porque eles têm o poder da ciência. Eles conseguem conhecer a Deus imediatamente. Eles conhecem os mistérios divinos e eles passam esse conhecimento para os outros anjos da hierarquia de baixo. Prisma. Vem a luz de Deus e eles separam nas cores. Exatamente. E codificam isso para uma linguagem mais fácil. Mais fácil. Mas olha que louco. Ao mesmo tempo, esse amor, Sei. que na verdade é isso, o serafim, a palavra seraf significa abrasado. Abrasado de quê? De fogo. Ora, o fogo, ele é o símbolo de Deus. Lembra da Shekinah, do deserto, né? Você vai ter aí a nuvem que acompanha o povo de Israel. A sarça ardente. Mas também no Pentecostes, que é as línguas de fogo. A Shekinah que estava na montanha agora está sobre a cabeça de cada fiel. O fogo é o Espírito Santo, é essa realidade da vida divina, da comunicação da vida. Então, vamos imaginar a visão de Jacó, quando ele está no Vale do Jaboque, e ele tem aquela visão da escada, dos anjos que sobem e descem. Imaginemos essa escada, imagine uma cachoeira com várias escadas. A mesma água que passa pelo serafim, passa pelo querubim, passa pelo trono. É o mesmo amor, é o mesmo Deus. Sim. E que chega até nós. Aí eu te pergunto, são 9 coros. Qual que é o 10º coro? É o anjos mesmo. Vamos lá. Serafins, querubins, tronos, dominações. Cadê o arcanjo? Calma, dominações. Dominações. Virtudes. Potestades. Principados, arcanjo. É a oitava. Mas potestades e principados não é na hierarquia dos demônios? Os principados e potestades também são anjos bons. Tem os anjos bons, sim. Tá. Até ia te falar. Qual que é o nono, então? O nono são os anjos. São os anjos. Os que são próximos a nós, nossos anjos da guarda e tudo mais. Mas a coisa mais linda aqui de poder se notar é essa água, vamos imaginar essa ideia de água de graça. Passou por todos eles. Água é o poder de Deus. O poder de Deus, a graça, o seu amor, a sua bondade. Ela vem descendo. É a visão do profeta Ezequiel. Transpassa todos esses anjos. Exato, vamos colocar aqui. Tá. Mas ela não vai ficando represada neles. Não. Ela tem como objetivo encontrar alguém que está embaixo. Que somos nós. Quem que é o 10º coro? O 10º coro da hierarquia celeste é você, o ser humano. Mas não somos anjos. Não, mas você é chamado a participar dessa vida angélica, que é a vida divina, que é a vida do céu. Mas qual que era o anjo que estava com a espada flamejante no Jardim do Éden? Jardim do Éden. Querubins. Eram querubins que foram guardando o Éden, né, com a espada flamejante. Agora, que figura que é figura é essa? Então, o querubim, ele é uma visão, uma visão também teológica que os israelitas tiraram quando Israel estava na Babilônia. Os querubins, eles já existia essa ideia de seres alados, né, com asas, mas meio antropomórficos, que tem rosto de águia, corpo de homem, né? Essa ideia que demonstra a força. Os querubins, eles são os responsáveis da adoração, do culto, do louvor a Deus, da realidade da comunhão. Vamos usar um exemplo sobre os 3 primeiros coros. A palavra diz para nós que os serafins estão diante da presença de Deus, ou acima do trono de Deus. É a visão de Isaías. Seriam os mais próximos. Os mais próximos. Isaías aqui, ele usa, e eu vou pegar São Boaventura como referência,
ele usa ele diz para nós, lá em Isaías capítulo 6, que ele viu o céu aberto, o trono de Deus, o templo foi aberto, a glória de Deus enchia toda a terra. Ele viu um homem vestido de vestes brancas, né, e um ancião de muitos dias, ele diz assim, é o próprio Deus, e acima dele tinha serafins. Esses serafins voam entre eles e cantam, santo, 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 o tempo inteiro. Eles possuem 6 asas, 6 asas. 2 asas para voar, 2 asas para cobrir o seu corpo e os seus pés. Eu vou te explicar essa simbologia. E outras asas cobrem o rosto. Isso aqui é lindo, gente. Se o Paquito puser até filmar aqui o jeito que eu vou fazer para o pessoal entender. O serafim está vamos colocar assim, sobre o trono de Deus. É aquele que queima na presença da glória de Deus, tá? E ele não pode contemplar a glória de Deus, porque tinha essa ideia, antigamente, quem visse a Deus morria, né? Exato. Não pode se ver a Deus. Era fulminado. Era fulminado. Então, ele cobre o rosto. Olha isso aqui. Então, se ele está no topo, vamos colocar essa ideia de poder, né? De poder é a hierarquia, mas de convivência com nós é assim, a mesa. Tá? Então, ele está aqui. Quando ele cobre o seu rosto para não ver a face de Deus, ele faz isso aqui, ó. Ele olha para baixo. Certo. Ele vê, a ideia aqui de Pseudo Dionísio, ele vê os tronos e vai vendo toda a realidade. E lá embaixo, ele vê o Vilela. Pequenininho, né? Pequenininho, no meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E Deus não confunde a sua voz, Deus conhece o teu gemido do teu coração, sabe tudo de você. E ele olha para o Vilela, e o Vilela, que é a imagem de Deus vivo, ele não vê Deus face a face, mas quando ele olha para o Vilela, ele vê o reflexo da glória de Deus. Entendi. Como um espelho. Como um espelho. Isso faz com que o ser humano seja quem é. E por que ele cobre os pés também, o corpo? Ele cobre os pés no Oriente Antigo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o próprio Homero, quando conta para nós a saga a saga do nosso... A saga, por exemplo, daqueles que viveram a epopeia, né? E ele diz para nós que quando Ulisses quando Ulisses voltava para casa, e aí tinha que fazer aquela prova da flecha, top pra caramba, ninguém conseguia, né? Ulisses, ele chega disfarçado de mendigo. E a serva que o acolhe e vai lavar os pés dele, quando ele levanta a sua roupa, ele tem a cicatriz na sua perna, uma cicatriz que ela já conhecia. Porque antigamente era assim, você ia para uma casa, você andava de sandália nas ruas empoeiradas da Palestina, daquele tempo ali, você chegava numa casa, você não podia trazer o pó de outros lugares profanos que você tinha. Por exemplo, sobretudo para um judeu, você tinha que chegar, tirar sua sandália e alguém lavar seus pés. Lá fora. Quem que fazia isso era o escravo. É por isso que Jesus ele vai dizer para Simão, quando ele está na casa de Simão, o leproso, lá em Betânia, e entra aquela mulher pecadora e começa a chorar, lavando com as suas lágrimas os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. E Simão pensa, nossa, se ele fosse realmente o Messias, ele ia descobrir que essa mulher é pecadora. Aí ele fala assim, Simão, o que te parece? Você veio aqui você me convidou na sua casa, mas você não lavou os meus pés, e essa mulher não para de lavar com as suas lágrimas, e você não enxugou. O que significa isso? Voltando em Ulisses, quando ele chega e ela descobre essa cicatriz de Ulisses, essa escrava, e ele pede para ela ficar quieta para não ser revelado, porque a ideia de você lavar os pés de alguém, só 2 pessoas podiam fazer isso. Ou o escravo daquela casa, ou a esposa ou o esposo. Ah, é? É. Por quê? O pessoal não usava cueca, né, velho? O que tem? Uai, você imagina você sentado, alguém lavando seu pé, entendi. vendo o badalo do teu sino. Entendi. Não é não? Então, as partes íntimas ali é só para quem é escravo. Cara, e aqui que entra. Satanás não entende isso. O Deus lá em cima, que é o poder de todas as coisas, voltando de novo ao mistério da encarnação, agora na noite de Páscoa, na noite santa, na Santa Ceia, do nada Jesus levanta, pega uma toalha, se cinge
Começa a lavar os pés dos seus discípulos. Os caras ficam, que isso? Não vai lavar meu pé, não. Pedrão já tá segurando aqui para não aparecer nada. Pelo amor de Deus, Senhor, é nós que tem que lavar o seu pé, não vai fazer isso. Aí Jesus brinca com o Pedro, Pedro, é o seguinte, velho, se você não deixar eu lavar o seu pé, então você não vai ter parte comigo. Aí ele fala, não, lava tudo então, me dá um banho, né? Aí Jesus brinca com ele, né, o cara, pé. Quem já tomou banho não precisa. Mas por que Jesus está lavando os pés? Em um texto um pouquinho mais à frente, Jesus ele vai dizer assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou para o Pai para preparar essa morada para você. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a realidade do casamento. Quando um homem casava com a sua esposa, levava ela para o quarto, os dois lavavam os pés uns do outro para começar a noite de núpcias. Então, nosso Senhor está falando de casamento. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu vou voltar para te buscar, minha noiva. Mas eu já estou lavando seus pés para você entrar na glória, sem você precisar de trazer essa poeira do mundo. Ok. Então, o serafim, ele cobre os pés por quê? Porque o pé é intimidade. Na adoração, aqui sempre no final das contas, é sobre Cristo. Tudo, a realidade dos anjos converge a Jesus, que é cristocêntrica. No tudo, ele está cobrindo os seus pés para dizer o seguinte, a minha adoração, a minha intimidade, o meu louvor, eu não vou mostrar para ninguém. Porque a verdadeira vida é a vida interior, é a vida do secreto, é a vida escondida. É por isso que Jesus ensina para nós que se você quer receber algo de Deus, se você quer intimidade com Deus, não fique igual os publicanos e fariseus que ficam gritando nas praças. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai te vendo escondido vai te recompensar. E aí entra o mistério total da adoração. Deus, ele é aquele que está escondido nas circunstâncias da vida, nas circunstâncias escondidas do teu coração, do teu choro, das tuas lágrimas. Às vezes você não consegue expressar isso para ninguém, nem para sua esposa, às vezes, da dor que você está passando, mas Deus conhece porque ele mora dentro de você. Então, o serafim é isso, ele está diante de Deus, mas ele não pode, entre aspas, contemplar o Senhor, mas ele olha você e vê essa glória. Os querubins, eles são os anjos que tem Deus no meio deles. Tá. Serafins têm Deus na presença, por isso que queima, são abrasados por esse fogo. Os querubins, a primeira vez que a gente vê essa realidade dos querubins é no Éden, e depois quando Deus pede para Moisés construir a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança você vai ter esses dois querubins, né, que... As asas estão se tocando? As asas se tocam, algumas vezes se acha toca. Pra gente essa imagem da Arca da Aliança, tem os dois querubins em cima, por favor. As asas da aliança, as asas elas se tocam, quase se tocam na verdade, e a Shekinah, a presença de Deus, desce no meio deles. Sim. Sob o propiciatório. Lembre que a palavra querubim significa propiciador ou abençoador. O propiciatório era a tampa que cobria a arca. É onde o sumo sacerdote jogava e aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa. Quando caía o sangue na tampa da arca, a Shekinah de Deus descia no meio dos querubins. Os querubins, eles têm essa realidade da adoração, de ter essa convivência de Deus que se manifesta no meio. Quer dizer, um exemplo? Lembra de Jesus quando ele está indo para Emaús e ele está no meio de dois discípulos. Ele vai conversando com os caras não entenderam nada do que aconteceu, tudo mais, e Jesus tenta explicar para eles as escrituras, eles estão com a dor tão grande que eles não prestam atenção. Mas quando Jesus chega na casa daquele ali, de um dos discípulos, ele vai partir o pão. E quando ele parte o pão, ele desaparece, fica invisível aos olhos deles. E eles dizem assim, não ardia o nosso coração quando ele falava para nós sobre as escrituras? É Cristo no meio. Os discípulos de Emaús, Jesus no meio. Essa é a realidade do querubim. O querubim carrega os querubins em comunidade, em comunhão, em adoração. É aquela experiência que a gente faz do culto, da adoração a Deus no meio da assembleia. Então eles têm Deus no meio deles. Por isso o conhece. E depois você tem os tronos, os santos tronos, ou os ofanins para os judeus e tronoi para os gregos, em grego. Quem são os tronos? Tá lá. Ah lá, é isso aí. Olha que bonito. Tá. Você sabe que os querubins, eles... Você sabe que os querubins, eles têm uma realidade assim. No Bereshit Rabá, os antigos rabinos, eles intuíam assim, que é o corpo de anjo, corpo de homem, rosto de bebê. É um menino e uma menina, porque são os dois sistemas da criação, né, que é o homem e a mulher. E eles não se olham um para o outro, eles olham para dentro da tampa da arca.
Porque aquilo que está dentro da arca é mais valioso do que estava fora. Entendi. Então, lembra quando Deus fala para Samuel quando vai ungir Davi? Calma, velho, você tá vendo só o exterior, eu olho o coração. Eu olho aquilo que você não vê. Os anjos que estão na arca, os querubins que estão na arca, eles olham para a essência do dentro, daquilo que tem Deus escondido, onde você não consegue ver na expressão externa. Já os tronos, e para mim são os maravilhosos, governados por São Rafael, arcanjo, é essa ideia mesmo de trono de assento, né? Então, por exemplo, estou nessa cadeira aqui. Olha que louco. Os serafins estão diante da presença, os querubins têm Deus no meio. Os tronos, Tomás de Aquino diz, cara, é muito louco. Eles são os adoradores perfeitos, por quê? Me permita, tá? O querubim aqui está diante de Deus, o serafim tem Deus, o serafim está diante de Deus, os querubins Deus no meio, mas os tronos são assentos de Deus. Então, ó, Deus se assenta dentro da essência deles, um exemplo. Quando você assenta, essa cadeira, ela está colada ao meu corpo. Certo. O que significa? Deus inabita, Deus habita dentro desses anjos. Deus se assenta neles. E esse sentar-se neles significa que eles têm Deus na sua própria essência. Então carregam Deus dentro de si. Que é um mistério cristológico, teológico de salvação, que é o grau último nosso de ter Deus dentro de nós. Então os tronos são a manifestação daquilo que nós vamos ser. As dominações são os anjos dominos, vem da própria palavra Kyrios, né? São senhores, governadores do mundo intermédio entre o trono de Deus, né, preternatural, e a realidade aqui do mundo visível. Eles governam sobre as virtudes, sobre as potestades, que são anjos, eu chamo as potestades de anjos, tropa de elite do céu. Por exemplo, um dia que você tiver algum problema aqui, na internet, que não funciona, não sei se acontece isso aqui, porque lá em casa acontece direto. Pode pedir para os santas potestades. Por isso que Paulo fala que eles estão nos ares. Cara, o Wi-Fi. É o tempo inteiro aqui, ó. Eu pedi para um rapaz que trabalha comigo fazer um vídeo de 1 minuto sobre os anjos, até agora ele não está conseguindo fazer. 1 minuto, ele não está conseguindo renderizar o vídeo. Porque isso é batalha espiritual. Eles têm poder sobre isso. Então as potestades, elas entram nesse mundo. São os anjos que entram para poder fazer a vontade de Deus acontecer. Depois, as santas virtudes, que são anjos poderosos, são os anjos que nos colocam de pé, são os anjos responsáveis de planetas, guardiões de galáxias, guardiões de realidades também do mundo cósmico e que tem também o dom de realizar milagres em corpos como os nossos. Mas, em tudo isso, essa primeira 3 hierarquias aqui, ela demonstra toda a atenção que esses anjos têm em viver somente para Deus. Agora, para nós católicos e para os medievais, nenhum serafim e nenhum trono se tornou demônio. É? Foram quais classes de anjos? Os querubins e os outros. Porque os querubins podem chegar ao conhecimento. A gente, Entendi. pelo conhecimento, a gente se perde. Mas quem é abrasado pelo amor de Deus, quem carrega esse amor dentro de si, quem ama não trai, Vilela. Então esse é o conceito. Não existe hoje uma hierarquia de demônios que eram serafins, por exemplo. Porque não poderiam... Né? Tentam imitar. Eles Entendi. são um arquétipo... Claro. Fazem isso para poder... Espelhar... tentar espelhar e desfigurar a criação. Então, por que Lúcifer é um querubim? Porque Lúcifer é o regente da adoração. Os querubins são aqueles que cuidam da assembleia, da adoração. Né? E ele, a um determinado momento, na sua vaidade, de ver os seus irmãos que adoravam a Deus, viam o seu brilho, olhavam a sua glória, ele começou a chapar. Sou eu. É tipo o jumentinho de Jesus lá, né? Ei, galera, tá batendo palma pra mim? Faz assim, Jesus cai do jumento e o grande problema do orgulho. Então ele cai por isso. Mas, estudando sobre eles, entrando na doutrina da igreja e na história, né? Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Existem mais anjos bons que permaneceram fiéis a Deus do que demônios. 2/3. E por que os arcanjos são os caras da treta, da luta, né? Miguel e tal. Eles têm essa função? Tem. Bom... De também
os exércitos Sim, a milícia Israel, celeste. Sim. Eram eles que ajudavam nas guerras? Sim. Veja, quando Israel sai do Egito... Já preciso fazer um xixi. Continua. Vai tá? lá. Tô escutando, tá? Vai lá. Ah, gostei disso aqui, hein, gente? Não, manda bala. Gente, quando Miguel... Onde eu olho? Para aquela câmera ali. Quando Miguel, ele se levanta, né, contra esses seres espirituais que se colocam contra o Senhor, e ele lidera a hierarquia, ele lidera os anjos nessa guerra, Miguel, ele se levanta para se opor àquele que não queria servir um Deus feito homem. Por isso que o nome Miguel significa quem como Deus. Eu costumo dizer que Miguel não é um nome, Miguel é um brado. É um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. E de fato, também é um código, o nome do próprio Miguel é um código de adoração, né? Então, os arcanjos, se os serafins, querubins e tronos estão diante do trono de Deus, as dominações, virtudes e potestades estão nesse mundo intermédio entre a realidade celestial e comunica essa realidade também ao mundo inferior, os principados, os arcanjos e os anjos foram designados para cuidar da realidade visível desse mundo e também cuidar diretamente do homem. Por isso, Vilela, que eu digo uma coisa para vocês, Jesus ele vai quebrar esse paradigma da ideia de que, por exemplo, um anjo maioral, como um serafim, por exemplo, ele não pode, como alguns pensavam, estar próximo ao homem. Por quê? Jesus ele é o maior de todos. Sim. Ele é o Criador. E ele quebrou todo o paradigma, ele se fez homem. Ele se fez neném. Eu costumo dizer assim, ó. Quem foi que anunciou a Maria? Foi Gabriel. Um arcanjo. arcanjo. E veja, Gabriel no mundo judaico, é muito bonito isso. Existem os 4 acampamentos dos anjos no mundo judaico. Para representar também os 4 pontos cardeais, né? Certo. Ou as 4 portas do mundo. Você tem um acampamento para os judeus, o acampamento de Miguel, de Gabriel, de Rafael e Uriel. Tá? Mas você tem aqui uma beleza, olha. Gabriel, para os judeus, é o anjo mais poderoso que existe. É mesmo? É. Por quê? Ele é mais poderoso do que Miguel. Porque ele é o anjo da justiça. Gabriel é aquele que Deus usa para poder manifestar sua justiça no mundo. Né? A gente tem um monte de nomes que depois, fora da Bíblia, fora da tradição, veio aí também com a Cabala, que eu sei que você estudou um pouco, mas a Cabala é do 12º século, 13º século, não é consensual da parte dos judeus, de muitos judeus, por exemplo, porque é mais uma mística, vamos dizer assim, até mesmo um pouco esotérica, né? Que é o grande problema, e foi por isso que eu quis escrever esses livros, para poder também trazer um pouco de verdade para o meu nicho católico. Mas, Miguel, ele é a expressão da bondade de Deus. Para o Talmud, para a Mishnah, e também para a realidade também do Bereshit Rabbah. Então veja, Gabriel está à esquerda de Deus, a sua justiça. Quando Deus é Gabriel, que provavelmente é aquele anjo que matou aqueles 180 mil assírios naquele exército que lutava contra Israel. Então ele executa ordens de Deus. Ele é a manifestação, o procurador, vamos dizer assim, é o embargador que chega na sua casa para te entregar a folha, ó, tem que pagar, vai preso e tudo mais. Então ele é o executor da justiça de Deus. Por isso ele é forte. Mas aí a pergunta, por que então Miguel é maior do que Gabriel? Porque Miguel, ele é a expressão da bondade de Deus. E a bondade de Deus supera a sua justiça. Se Deus fosse justo, agisse com justiça conosco o tempo inteiro, o que seria de nós, vai dizer o salmista? Se o Senhor não fosse bom, né, eu ainda cantarei a bondade de Deus na terra dos vivos. Se não fosse essa bondade de que me acompanhasse, o que seria de mim? Eu estava lascado.